Então tá bom, pessoal. Boa tarde a todos. Então vamos começar hoje falando sobre prognóstico em oncologia, né? Eu trouxe para ilustrar um caso clínico para a gente começar a pensar o que é prognóstico, como a gente consegue tirar o prognóstico de um caso clínico e o que é importante a gente avaliar para chegar nesse prognóstico. Eu trouxe aqui o caso de uma paciente de sexo feminino, 37 anos, católica, procedente de São Paulo, capital, casada com 2 filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 15 anos. Formada como arquiteta, porém no momento sem exercer a profissão. Não tinha comorbidades, né, nem tabagista, nem etilista. Ela tem um histórico, então, de câncer de mama à direita, um estadiamento inicial T3N2M1, que se traduz numa doença no estágio 4, um subtipo luminal B, que foi diagnosticado em 2017, já com doença localmente avançada e metastática. Então, a presença de doença na mama, nos ossos, linfonodo e pulmão. Ela recebeu 3 linhas com hormonioterapia. Aqui talvez não seja interessante entrar no mérito de quais linhas foram essas. A questão é que, no momento, ela se encontrava numa primeira linha com quimioterapia, tendo recebido 7 ciclos até o momento, e ela tinha tido doença estável, né, com essa linha de quimioterapia. Não tinha progredido e não tinha também diminuído tanto o tumor. Ela veio hoje na consulta para uma avaliação de resposta a esse tratamento que ela está fazendo. E as tomografias computadorizadas mostravam aumento da doença nos ossos e no pulmão, então progressão de doença. Ela se queixava de dor oncológica não controlada no quadril à esquerda, falta de ar, né, dispneia aos esforços, cansaço, falta de apetite, né, astenia e porexia, mantinha os sinais vitais estáveis. Ao exame se apresentava com uma performance status pelo ECOG-2, e no exame uma lesão ulcerada na mama, né, quadrante superior lateral direito da mama direita, né, de 4 centímetros, sem sinais de infecção. Ausculta pulmonar com alguns roncos discretos e uma palidez cutânea generalizada, sem mais alterações. Estava em uso de dipirona, gabapentina, amitriptilina, clonazepam e a morfina para controle dos seus sintomas. Nos exames laboratoriais apresentava uma anemia discreta, uma hemoglobina de 10,3, uma leucocitose discreta com 14.300, plaqueta normal, função renal tocada, uma creatinina de 1,2, mas dentro do valor de normalidade, uma albumina de 3,5, uma desidrogenase lática de 345 e uma proteína C reativa de 14. Visto esse caso apresentado, gostaria de perguntar para vocês, né? Qual seria a estimativa de sobrevida? Né? Se a gente levar em consideração que esse caso traz muitas informações na nossa avaliação clínica, o que será que seria mais importante para a gente trazer como dados positivos para a gente estimar a sobrevida, né? Se a gente perguntar assim amplamente, talvez muitas pessoas, até por falta de prática, tenham uma certa dificuldade de olhar e dizer assim, tem tantos dias, tantos meses, tantos anos de sobrevida essa paciente. Eu trouxe aqui para a gente tentar facilitar e gerar uma discussão alguns intervalos de sobrevida. E eu gostaria que vocês tentassem avaliar pelo MENTI. Dá para utilizar a câmera aí no QR Code e a gente consegue abrir no navegador e a gente pode votar. Vê se vocês conseguem votar para a gente ter uma ideia do que vocês acham de sobrevida nesse caso. Menor do que 1 mês, 1 a 3 meses, 3 a 6 meses, 6 a 9 meses, 9 a 12 meses ou maior do que 2 meses. O que vocês acham? Daniel, só uma coisa, semana passada, eu acho que a Amélia não estava aqui, eu estou vendo a Amélia, a Camila, eu acho que pelo menos as duas não estavam semana passada, então só para elas entenderem, não sei se elas já sabem, você vai usar um celular seu ou computador, vai entrar dentro do LinkedIn, digitar aquele número que o Daniel falou, e aí você responde. Ou utilizar a câmera no QR Code também funciona. Vê se vocês conseguem.
Aí já tem algumas pessoas votando. Qual que é o performance status dela mesmo, Daniel? Passei, esqueci. É ECOG 2. 2, né? Isso. A gente tem 17. Bom, metade já votou, né? A maioria aqui achando 3 a 6 meses. Depois de 6 a 9 ou maior do que 12. Ninguém achando que essa paciente viveria menos do que um mês. Nem de 1 a 3 meses, né? Então, a maioria achando de 3 a 6 meses mesmo. Alguém gostaria de comentar a sua resposta? O porquê que acharia 3 a 6 meses? Acho que tem mais gente para votar, não? Tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais algumas pessoas para votarem. Pronto, Daniel, se não votou, perdi a oportunidade. Segue em frente. Perfeito. Certo. Alguém gostaria de comentar a sua resposta? O que achou que fosse importante, no caso, para chegar nesse prognóstico? Nessa estimativa de sobrevida? Fiquem à vontade, gente. Não tem certo nem errado. É uma estimativa. Gostaria de saber o que vocês acharam que chamou mais atenção nesse caso para isso. Doutor, ela é um paciente que já fez 3 linhas com hormonoterapia, né? Fez a primeira linha com quimioterapia, indo para a segunda linha agora, provavelmente, com ECOG já 2. Então, por isso que eu pensei de 3 a 6 meses. Eu acho que o negócio está ficando meio complicado. É a Helenice que está falando? Isso mesmo. Perfeito. Então, o que você levou em consideração foi quantas linhas ela tinha feito e a performance status, pelo que você está falando. Foi o que mais te chamou a atenção no caso, número de linhas e performance status. Exato. Certo. Alguma coisa do exame físico, exames laboratoriais, isso seria importante, não? Por quê? Acho que outra coisa que chama atenção também é que ela é uma paciente que está anêmica, DHL alto, a albumina está normal ainda, né? Seria um outro fator que a gente poderia considerar se eventualmente estivesse alterado. Do exame físico, é um PS, é o ECOG, né, que a Eunice falou, roncos pulmonares, pode ser que esteja progredindo a doença pulmonar também, que não é bom. Já trazendo sintomas para ela, né? Isso. Perfeito. Então, a gente levantou aqui outras questões, então. Marcadores inflamatórios de doença, então DHL, né? Albumina como algo que pode ser uma síndrome consumptiva, né? Levar à diminuição de albumina, isso mostra um paciente com atividade de doença. A anemia também, né? O paciente que está fazendo anemia, mas essa anemia pode ser pela própria quimioterapia, talvez. Levamos aqui em consideração, então, sintomas de uma metástase, né? Ou seja, trazendo roncos, enfim. Então, o que a gente pode explorar nesse caso é o seguinte, não só a performance ou o número de linhas, mas tem muitas coisas que a gente pode levar em consideração para estimar o prognóstico. Agora, o quão importante cada item é? Quão importante é o valor de DHL, o quão importante é ter um sintoma relacionado a uma metástase, ou será que tem a metástase no pulmão e no osso? Será que isso é diferente do que um paciente que não tem? Então, a gente tem um apanhado de fatores, né, de variáveis que podem impactar o prognóstico. Quais são eles que mais impactam o prognóstico? Não sei. Talvez, em algumas séries de casos, a gente tenha evidência de alguns fatores que são mais importantes do que outros, né? Então, é sempre importante a gente ter atenção em todos os detalhes. Bom, depois agora que a gente abriu a apresentação, eu gostaria de fazer um apanhado geral, né? Então, assim, em relação a prognosticar, estimar o prognóstico, alguém poderia me dizer o que é estimar um prognóstico ou prognosticar? O que é? O que define prognosticar?
Alguém conseguiria me dizer o que é o significado disso? Daniel? A gente pode construir o conhecimento junto, não tem problema. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, Joyce. Bom, pelo que a gente entende assim, de prognóstico, a gente sempre tende a lembrar de tempo de vida, de expectativa de vida deste paciente, quais são as perspectivas de tratamento, de segmento dele, sempre mais nessa linha. Não sei se... Perfeito, é isso mesmo. Eu peguei uma definição bem singela, né, sobre prognosticar, né, fazer o prognóstico. Então, assim, pegar os dados que a gente tem, né, ou seja, basear-se em indícios para predizer algo, né? Então, para a gente adiantar um fato que pode acontecer. Então, a gente está olhando para o futuro, né? O médico está utilizando alguns dados, né, algumas variáveis, para tentar enxergar lá na frente até onde esse paciente pode conseguir chegar, né? Quanto tempo ele tem para levar, né, todas essas variáveis que estão com ele, né? Então, a gente diz prognosticar é exatamente isso, estimar o prognóstico. Quanto tempo de vida eu tenho, doutor? É o que o paciente pergunta, né? Então, é estimar a sobrevida desse paciente. Prognosticar, tá? E por que a gente faz o prognóstico de um paciente? Alguém gostaria de me dizer por que a gente faz o prognóstico de um paciente? Só porque ele pergunta pra gente, eu quero saber quanto tempo eu vou viver. Esse é um porquê, né? Ele perguntou quanto tempo eu tenho de vida. Então, por isso eu vou prognosticar ele, eu vou estimar a sobrevida dele. O que mais? Eu acho que para planejar, né, fazer um planejamento de cuidado, né? Perfeito. Acho que isso é uma boa consideração, né? A gente sabe que os últimos dados, né, do Globocan mostram um número muito elevado de pacientes com câncer, né, tanto de incidência a cada ano, quanto uma projeção para muitas pessoas vivendo com câncer em 2030. Aqui dados chegando até 75 milhões. E com o avanço, né, tecnológico de medicamentos, enfim, a sobrevida em si desses pacientes tem aumentado um tanto, né? E esses pacientes, né, vivendo com o câncer, eles sofrem dessas medicações novas ou dessas abordagens com os efeitos colaterais. Muitos deles precisam de controle de sintomas, apoio psicológico em todo esse momento, né, reabilitação, às vezes, de alguma questão. Então, aqui, acho que saiu um ruim, né, mas não faz mal, eu falo para vocês. Estimar a sobrevida, né, de modo a planejar, né, todo esse tratamento oncológico, manejo de sintomas e cuidados de suporte, visa a qualidade de vida desse paciente, né? Tanto em aspectos físicos, psicossociais, espirituais, né? Tudo almejando, né, essa qualidade de vida e vislumbrando cuidados de final de vida adequado para esse paciente. Quando a gente tem consciência quanto tempo o paciente tem de estimativa, a gente pode ponderar, né, em medidas mais invasivas, em linhas sucessivas de tratamento, em questões que podem trazer um prejuízo na qualidade de vida desse paciente. Então, a palavra planejamento de cuidados, ela é fundamental, né? Então, por que a gente prognostica? A gente pode prognosticar pelo paciente, quer saber, porque ele quer planejar algumas questões sociais da sua vida, porque o médico precisa ter em consciência questões de linhas sucessivas de tratamento, ou medidas fúteis em final de vida. Então, saber o prognóstico é de suma importância para todo esse conceito. O que puxa o nosso próximo preposição aqui, para quem? Para quem a gente prognostica? Se a gente observar essa cena, né, de um médico, né, fazendo prognóstico, conversando com um paciente, a gente tem vários elementos nessa cena, né? A gente tem o paciente, a gente tem o acompanhante, a gente tem alguns cuidadores,
a gente tem pessoas envolvidas no cuidado desse paciente. Se a gente pensar, qual é a estimativa de sobrevida, né? Para o médico. Então, para quem? Para o médico. Ele vai ter, então, justamente esse planejamento. Será que eu continuo uma outra linha de quimioterapia? Então, ele está tentando prognosticar esse paciente para saber se ele continua outra linha de tratamento, ou se ele interna esse paciente numa enfermaria ou numa UTI com medidas invasivas. Então, ele está querendo planejar esse cuidado médico, né? Então, ele está querendo saber a sobrevida desse paciente para isso. E para o paciente, o que será que ele vem pensando? Ele quer saber se ele vai viver muito porque ele quer ir no casamento do neto, ou ele quer viajar para um país que ele não conheceu, ou ele quer ajeitar alguma questão pessoal da sua vida, rever uma pessoa que ele não vê há muito tempo, questões pessoais, que a gente não pode esquecer. Então, às vezes, o fato da gente estimar a sobrevida para um paciente é muito importante para a sua qualidade de vida e para o seu final de vida, com questões psicossociais e espirituais resolvidas também, né? Isso a gente tem que levar em consideração. Uma acompanhante, por exemplo, ela fica com medo dele morrer logo, enfim, será que ela vai dar conta de cuidar dele sozinho? Será que ela precisa ir morar na casa da filha com ele? Enfim, são questões burocráticas, às vezes, né, que um acompanhante está pensando em um monte de coisa e na hora que o médico falou notícia, o acompanhante só vai falar assim, você vai ficar bem, meu amor, você vai dar tudo certo, enfim. E na cabeça dela fica um turbilhão de coisas. Então, saber o prognóstico para ela foi importante para tentar ajustar todo esse cuidado e suporte que esse acompanhante pode dar para o paciente. E para outras pessoas no cuidado, né? E às vezes um vizinho, um outro familiar, uma pessoa que está ali no suporte hospitalar, pensa, esse paciente chegando para o final de vida, ou tendo um prognóstico mais curto, será que ele vai ter sintomas logo? Será que ele vai ficar debilitado mais precocemente? Vai piorar os sintomas? Vai demandar mais cuidados? Então, é um pensamento, uma preocupação que outras pessoas podem ter também. Além disso, eu considero uma coisa importante também a gestão. Às vezes o gestor, olhando para toda essa cena e tendo ciência do prognóstico dos pacientes que são internados ou estão naquela unidade, ele pode planejar. Será que ele precisa de mais leitos de internação? Será que ele precisa de mais equipe para cuidados intra-hospitalares? Equipes de suporte que façam home care para o paciente? Aqueles pacientes que têm um prognóstico mais curto talvez precisem de um apoio médico ou assistencial com mais frequência, então também é importante. Então aqui eu trago talvez uma cena, podem ter muitas outras pessoas envolvidas, mas a estimativa de sobrevida para quem, né? Então, para quem a gente está estimando essa sobrevida? Dependendo de para quem tem conotações e tem necessidades diferentes. Então, isso também é importante e eu acho que está intimamente relacionado com a estimativa de sobrevida de um paciente. Né? Além disso, quando a gente prognostica um paciente, quando a gente estima o prognóstico de um paciente, seja com câncer avançado, ou seja uma doença crônica potencialmente fatal, incurável, enfim, um paciente debilitado por comorbidades, né? Então, quando que a gente prognostica o paciente? Eu considero que toda vez que a gente tem mais do que um caminho para seguir, a gente tem que ter todas as informações possíveis, né? E ter a estimativa de sobrevida, quando a gente se depara com uma instituição de alguma medida para um paciente, é muito importante, né? Por exemplo, direita ou esquerda, fazer químio ou não fazer químio, internar na UTI ou internar numa enfermaria, dar alta ou mandar para um hospice, por exemplo, né? Então, assim, toda vez que a gente se depara com opções a serem seguidas, é importante a gente ter em mente qual é o prognóstico desse paciente. O que se espera dessa intervenção que eu vou fazer para esse paciente, né? Então, quando que é importante prognosticar o paciente? Eu acho que sempre. Toda vez que eu estiver de frente para um paciente, seja ele mudando de linha de tratamento ou fazendo um tratamento que às vezes está trazendo toxicidade para esse paciente, eu tenho que pensar, eu vou mudar a linha? Sim ou não? Eu vou continuar, mesmo ele tendo toxicidade ao tratamento? Sim ou não?
Então, se eu tenho em minha mente, qual a estimativa média de sobrevida desse paciente? Será que vale a pena todo esse efeito colateral que ele está tendo em virtude do tratamento? Talvez sim, ele vai viver muito. Talvez não, eu só estou tentando controlar e manejar um sintoma, aquilo está sendo paliativa, e ele está sofrendo mais com toxicidades, então, talvez seja o momento de parar. Então, conhecer o prognóstico é de suma importância desse quando, né? Quando manter o tratamento, quando mudar o tratamento, ou alguma medida que vai impactar socialmente nesse paciente, ou nesse contexto familiar. Então, quando prognosticar? Sempre que a gente tem dúvida de manter um tratamento, mudar um tratamento, instituir uma nova questão para o paciente familiar, é o momento da gente estabelecer o prognóstico. E como que a gente faz esse prognóstico? Né? Como que a gente estima esse prognóstico? No caso que a gente avaliou, eu tentei levantar algumas variáveis, né, que são importantes, que vocês comentaram, né, que possam ser atreladas a esse prognóstico. A gente, quando avalia o paciente, a primeira vez, ou um paciente que a gente já conhece, o primeiro impacto que a gente tem para o paciente é o físico, né? A gente bate o olho no paciente e vê. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma paciente jovem tratando de um câncer de mama, ou uma paciente idosa, seja ela com câncer ou sem câncer, enfim. O que a gente acha? Qual paciente vai viver mais? Alguém gostaria de dar opinião? Só olhando para as pacientes, é possível a gente ter uma tendência em achar quem vai viver mais ou menos? O que vocês acham? A tendência sempre é a gente achar que o mais jovem vai viver mais, né? Na maioria das vezes. E ver que está estável, acaba tendo essa percepção. Perfeito. Nesse caso, olhando as duas, essa é uma paciente que tem câncer. Essa é uma paciente que pode ter ou não câncer, né? Não dá para saber. Essas duas, nessa aparência, mesmo uma tendo câncer, a outra não, é intuitivo que o mais jovem vai viver mais, né? E se a gente tiver algumas informações a mais, né? Por exemplo, 37 anos, câncer de mama, estágio 4, né? Ou seja, um estágio avançado, na terceira linha de tratamento. 94 anos, com hipertensão, diabetes e uma osteoartrose de quadril. Quem será que vive mais? Eu fiz uma outra enquete lá no Menti, eu gostaria que vocês respondessem em relação a paciente jovem viveria mais ou a paciente idosa viveria mais. Vamos lá, eu quero ver a opinião de vocês. Você poderia colocar o QR Code? Claro. Dessa aí você caprichou, hein, Daniel? Difícil, hein? Difícil, né? Foi interessante que eu achei pacientes, né, na mesma pose, né? Para não dar dúvida. E uma senhorinha idosa bem enxuta também, hein? Bem enxuta. Tá certo, olha. Então, a maioria acha, então, que a paciente idosa vai viver mais, é isso? Do que a paciente jovem. Perfeito. Vamos ver. Essa paciente jovem, ela faleceu aos 38 anos, um ano depois, né? Pela própria doença. Essa senhorinha viveu até os 101 anos. Acho que a boa aparência dela convenceu vocês, né? Então, acho que é interessante a gente pensar nisso, né?
Quando a gente olha um paciente idoso, cheio de comorbidades, às vezes ele vive dentro daquele basal dele muito tempo, né? E às vezes um paciente jovem com boa aparência, com uma doença agressiva, pode viver muito menos. Então, a aparência, às vezes, não é a principal coisa, mas ela pode nos nortear, né, em relação ao estabelecimento do prognóstico. Mas quais será que são todos esses dados que a gente tem em mente para prognosticar esse paciente? Tem muitas variáveis que a gente pode explorar. Qual é a melhor? Qual combinação é a melhor? Existem combinações que são boas ou não? O médico é um adivinha dessa questão toda? Então, assim, olhar um caso e ver as variáveis que predizem o prognóstico, quais são melhores? Ah, tá faltando uma que eu gosto muito. Por exemplo, a albumina. Gosto muito da albumina, não consigo fazer o prognóstico. Será que isso é fato, verdade? Então, a gente olhou o caso clínico, tentou ver quais variáveis seriam possíveis de estabelecer o prognóstico. Eu comecei mostrando duas imagens, né, que às vezes pela aparência, comorbidades ou doença de base, podem nos dizer, né? Mas isso, em pacientes, por exemplo, com câncer avançado, quando a gente pensa, né, por exemplo, ressaltaram inicialmente o estadiamento, né, então o TNM desse paciente, o tipo histológico, ou qual é o sítio primário desse paciente, se tem alguma mutação genética, qual linha de tratamento que ele está. Para um paciente politratado com câncer avançado, talvez não sejam as melhores variáveis para estimar a sobrevida. Talvez num contexto de câncer inicial, sim, o PNM, quando ele é inicialmente um paciente com câncer inicial, virgem de tratamento, ele prediz prognóstico. Mas um paciente avançado, que já passou por várias linhas, enfim, talvez essas não sejam as melhores variáveis, né? A gente tem, classicamente, algumas questões que a gente pode utilizar para avaliar com maior precisão a sobrevida de um paciente. Historicamente, todo médico, né, quando olha um paciente, ele tenta predizer a sobrevida. Aquilo que eu mostrei, né, da gente ver duas pacientes, essa vai viver mais, eu acho, aquela vai viver menos, isso é uma estimativa clínica, né, é o que a percepção do médico ou do profissional da saúde, olhando aqueles pacientes e por cima, né, com as informações em base que tem, tentando estimar a sobrevida. Porém, a gente tem vários estudos que mostram que não é o método mais acurado, né? Tem algumas revisões que mostram que até em 80% a gente pode ter falhas de prognóstico, de estimar a sobrevida desse paciente. E a maioria dos estudos mostrando que o médico, na maioria das vezes, é otimista. Às vezes, pelo vínculo que ele tem com o paciente, ou por não achar que a terminalidade se aproxima, ele acaba sendo um pouco mais otimista e dando um prognóstico um pouco maior de sobrevivência do paciente, né? Essa estimativa clínica de sobrevida foi já avaliada em pacientes especialistas, por exemplo, na doença, ou pacientes, ou médicos, né, especialistas e profissionais especialistas naquele subtipo, naquele nicho, e médicos generalistas, e isso não muda muito. Essa estimativa clínica, ela não é a melhor, a mais acurada para estabelecer o prognóstico. A gente tem as escalas, né, de funcionalidade, as mais clássicas, o Karnofsky, né, KPS, e o ECOG-PS, que avaliam como esse paciente se lida, né, com o seu meio e a dependência que ele tem de pessoas à sua volta para exercer suas atividades do dia a dia, e quanto mais dependente ou debilitado em relação ao meio, pior é o seu prognóstico. E a gente tem alguns modelos prognósticos que levam em consideração sintomas, aspectos de qualidade de vida, variáveis clínicas e variáveis laboratoriais. Existem variáveis laboratoriais que por si só predizem prognóstico em algumas séries de casos, por exemplo, albumina, o DHL, leucocitose, né? Então, enfim, são algumas variáveis que isoladamente podem traduzir um pior prognóstico em alguns casos. Algumas variáveis clínicas desse paciente, então, se tem muitas metástases, se tem algum sintoma, enfim.
Mas a gente sabe que quando a gente junta algumas variáveis em si, dentro de um contexto de um paciente, a gente acaba refinando o prognóstico, a gente acaba melhorando a predição. A gente tem alguns modelos prognósticos clássicos que são capazes de avaliar o prognóstico com certa eficácia em alguns grupos de pacientes. A gente tem o PAP, o PPI, que são clássicos e muito utilizados em cuidados paliativos. A gente tem o Chronopol também, que é uma ferramenta que leva em considerações alguns dados laboratoriais, como a concentração do DHL e a albumina. Só que a gente enxerga que esses modelos prognósticos são todos para pacientes que se aproximam do final de vida, né, com uma sobrevida curta, menor do que 3 meses, menor que 3 semanas, 1 mês de sobrevida. Então, para paciente que já tem uma debilidade clínica, que já está se encaminhando para uma fase final de vida. Aquele caso que eu apresentei para vocês inicialmente era de uma paciente que estava ambulatorialmente em uma consulta médica. Estava sintomática, debilitada, mas estava ambulatorialmente. E a maioria de vocês deu uma sobrevida bem maior do que 6 meses. Então, talvez, esses instrumentos, eles são eficazes, mas talvez não para pacientes que têm uma sobrevida maior, né, do que 2, 3 meses, né. A gente desenvolveu aqui, né, no grupo de pesquisas, né, nosso grupo de pesquisa, uma ferramenta justamente para esse tipo de pacientes, que é o mamograma prognóstico de Barretos. É para pacientes ambulatoriais, foi desenvolvido no contexto de câncer avançado, quando os pacientes estavam sendo encaminhados pela primeira vez ao cuidado paliativo, seja para manejar um sintoma, ou porque a doença era potencialmente incurável, enfim. E a gente encontrou uma ferramenta com algumas variáveis, trazendo grande acurácia para prognosticar em 30, 90 e 180 dias, sendo o sexo, o KPS, a albumina, presença de metástase à distância e contagem de glóbulos brancos. Graficamente, essa é a nossa ferramenta, e isso é um nomograma, né, a forma gráfica desse modelo prognóstico. E se a gente vê um exemplo, por exemplo, de um paciente de sexo masculino, com presença de metástase à distância, um KPS de 60, contagem de glóbulos brancos de 9.000 e uma albumina de 4, e a gente plota esses dados na nossa pontuação e a gente faz a somatória, a gente encontra em 160 probabilidades de sobrevida em 30, com 85%, 90 dias, 40%, e 180 dias, 9%. Então, uma ferramenta com 80% de acurácia para predizer em 30, 90 e 180 dias um paciente ambulatorial com câncer avançado. A minha tese de doutorado foi justamente uma refinada nessa ferramenta em algumas limitações, que era presença de metástase e transformar o KPS para ECOG, enfim. E a gente encontrou variáveis bem semelhantes do que foi proposto inicialmente no mamograma prognóstico, né? Que era o sexo, né? O sexo masculino. A gente conseguiu refinar a variável metástase por sítio de acometimento da metástase. A performance status, que era o KPS, foi transformado para o ECOG. E a contagem de glóbulos brancos também foi incluída. De diferente, a gente achou significância na albumina, e na presença ou não de tratamento antineoplásico em curso desse paciente. Com também uma ferramenta validada, né, com uma boa calibração e discriminação, sendo uma acurácia de cerca de 70% a 80%, dependendo como a gente aplicar ela, em 30, 90 e 180 dias. Bom, eu trouxe uma enxurrada de informações, uma pincelada em vários modelos prognósticos, em situações invariáveis, para dizer como a gente pode chegar no prognóstico, né? Além disso, eu gostaria de te falar aqui um pouco sobre quem deve estabelecer o prognóstico, quem deve utilizar todas essas informações e ferramentas que eu passei por cima aqui para vocês, para prognosticar um paciente. Alguém gostaria de comentar? Quem deve
estimar o prognóstico de um paciente? Profissional de saúde, talvez, o acompanhante, o próprio paciente, o que vocês acham? Alguém gostaria de comentar? Bom, geralmente, quem acaba fazendo esse prognóstico, pelo que eu acompanho assim na rotina, é o médico, né, de acordo com a avaliação clínica dele, de acordo com os instrumentos que ele vai estar utilizando. Mas eu acho que quem pode utilizar, a equipe também pode utilizar esse prognóstico para cuidar, para entender as limitações, os desejos do paciente. Então, por mais que acredito que o médico esteja, acaba se responsabilizando por fazer o prognóstico, mas a equipe como um todo, ela acaba se beneficiando, se utilizando, quando há a comunicação correta desse prognóstico. Perfeito, perfeito. É isso aí que eu queria chegar. Todos que estão envolvidos no cuidado desse paciente, eles podem tentar estabelecer o prognóstico, né? E devem ter essa informação do prognóstico do paciente, e até o próprio paciente. Mas, pela gente ver, né, que tem algumas informações variáveis, que são clínicas, são laboratoriais, né, são de contexto de performance desse paciente em relação ao meio que ele está inserido, a equipe, né, médica, assistencial e multiprofissional, ela pode estabelecer esse prognóstico, né? Então, esse quem é toda a equipe, mas está amarrado com o nosso próximo, né, item, como comunicar. Quem prognostica tem que saber como comunicar o prognóstico ao paciente. Então, seja qualquer pessoa que tenha acesso aos dados do paciente pode estabelecer o prognóstico, ela tem que saber como comunicar o prognóstico para esse paciente. Porque é uma informação importante, é vital para esse paciente. Saber de forma clara e de uma forma acolhedora o seu prognóstico. Então, eu acho que quem deve prognosticar, ele está intimamente ligado de que quem saiba como comunicar. Eu acho que isso é muito importante e não pode se dissociar. Porque prognosticar, qualquer equipe pode ter essa habilidade de acesso aos dados do paciente, mas será que esse profissional está habilitado a comunicar isso para o paciente? Então, é algo que a gente tem que sempre também pensar em relação ao prognóstico. A gente está chegando perto do final, né, do nosso encontro de hoje. É muita coisa, mas eu queria dar um panorama geral para a gente começar a pensar sobre prognóstico, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o que é, né, a definição, por que prognosticar, para quem, né, aquela cena de todos envolvidos na comunicação de um prognóstico e cada um tem a sua percepção diferente, o quando a gente prognostica, o como. Então, a gente tem várias ferramentas, e tem muitas mais ferramentas que eu não falei aqui, porque eu acho que é algo que a gente pode ir abordando nas aulas, o que e o como comunicar, que, inclusive, a Bruna, né, está trabalhando bastante com isso em relação a como comunicar o prognóstico para o paciente e a percepção e a absorção de toda essa informação que o paciente tem. Então, são todas questões que eu acho que estão envolvidas no prognosticar, né? Não é só, quanto tempo eu tenho de vida. Não, isso envolve muitas coisas. É o como, o quando estabelecer isso, quem, o para quem, né? O porquê. Então, são questões que a gente tem que pensar quando a gente lida com o prognóstico de um paciente. Acho que era isso que eu tinha para trazer em linhas gerais e a gente pode ir detalhando isso no decorrer. Agora, eu trago de volta aquele caso clínico, né, que inicialmente a gente avaliou, né, então a paciente de 37 anos com câncer avançado, né, que chegou na nossa avaliação clínica com progressão de doença após a primeira linha de quimioterapia, né, já tendo feito 3 linhas de hormonioterapia, que compareceu para uma avaliação de resposta, né, com progressão de doença. Estava sintomática, com um exame clínico com uma performance debilitada, uma lesão ulcerada, né, na mama, roncos pulmonares, uma palidez cutânea,
e os exames laboratoriais aqui demonstrados, né? Visto isso, né, a gente vê que tem algumas coisas a mais relacionadas a isso, talvez o TNM ou a linha que esse paciente está não seja o mais importante, mas talvez a performance, talvez os exames laboratoriais, talvez medicações que usa sim ou não. Qual seria a estimativa de sobrevida? Alguém gostaria de comentar? Alguém mudou de opinião ao longo da apresentação do Daniel? Daniel, só comentário, acho que não sei se ninguém vai comentar, tanto que é interessante que é muito mais difícil você predizer a expectativa de vida de paciente mais precoce, né? Sim. Mais precocemente ao longo da evolução, e sempre é mais fácil quando ele está mais tardio, né? Perfeito. E é interessante também que, assim, precocemente, é muito importante, são importantes as características do tumor, as características de estadiamento, grau histológico, é o que você comentou. Mas à medida que a doença vai progredindo, cada vez mais vai se tornando menos importante as características do paciente e ficando mais importantes as características do impacto no paciente, né? Sintomas, inflamação, assim, aspectos mais gerais, funcionalidade. Então, assim, é bem interessante para fazer esse paralelo, não sei para quem está conseguindo visualizar isso. E é mais fácil para o médico olhar um paciente que está em final de vida, ou que tem poucos meses, ou semanas, ou dias de vida, é mais fácil você dizer isso do que olhar um paciente iniciando um tratamento paliativo, em que você fica pensando, será que vão ter anos de vida? Ia ser meio complexo você fazer uma predição muito a longo prazo, né? Até porque tem muita condição que vai interferir ao longo do tempo. E aí vem uma coisa que é importante, que assim, quando o paciente pergunta para o médico, assim, alguns residentes estão aqui presentes, pergunta assim, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Geralmente a resposta é assim, não sei, isso não sei te dizer. Sei lá, uma pergunta assim meio rapidamente já sai fora dessa discussão, não é, Daniel? Exatamente. Talvez seja um tabu do médico, na verdade, né? Não do paciente, porque é difícil mesmo a gente estimar sobrevida. Um paciente que chega para uma consulta andando, enfim, lúcido, consciente, orientado, que não está tão debilitado assim. Por exemplo, essa paciente da foto, né? É difícil saber, né? Então, assim, realmente, o médico, ele muitas vezes distorce, né? Ou fala assim, deve viver mais de 6 meses, 1 ano, não sei, né? Porque é difícil mesmo. A resposta bem tradicional é assim, isso só Deus sabe. Só Deus sabe. Vamos ver como vai responder ao tratamento. Né? Isso. São formas de dar um embromation, né? Exatamente. Deus sabe, ou depende de várias coisas. Sim. Depois eu complemento isso daí, mas pode continuar, senão eu vou interferir no seu raciocínio. Não, a gente já está terminando aqui. Eu só quis mostrar que, dessa forma, a gente tem mais elementos para a gente utilizar. Eu coloquei no nosso nomograma, né, no nomograma que a gente desenvolveu e refinado, a gente transformou ele em aplicativo, eu ainda não queria divulgar muito, porque a gente pretende fazer uma divulgação maior. Mas eu coloquei os dados dessa paciente em consideração. Então, lembrando, né, que essa predição leva em consideração ao sexo, leva em consideração a presença ou não do tumor local, os sítios da metástase, valor do leucócitos absoluto, a albumina, e se está ou não em curso de tratamento antineoplásico, né? E levando isso em consideração, essa paciente, ela apresentou as seguintes probabilidades de estar viva. Em 30 dias, 92%, em 90 dias, 54%, em 180 dias, 11%. Sendo que, dentre os cenários dela, de possibilidade, por exemplo, o pior cenário, em que tudo dê errado, toda doença piore e nada dê certo, ela tem 23 dias. E sendo que tudo dê certo, a gente mude de linha de tratamento, ela melhora, enfim, tem a melhora dos sintomas e da performance, 282 dias. Mas o esperado, de algumas coisas darem certo, outras não, de 47 a 180 dias, né? Então, a gente tem uma precisão um pouco maior
se a gente levar em considerações alguns outros dados que se mostraram significantes para a gente predizer a sobrevida. Então, para esse caso em particular, com uma acurácia de 75% a 80%, a gente tem um prognóstico estimado nestes valores, né? Se a gente levar em consideração que a maioria tinha respondido, né, aqui deixa eu lembrar, 3 a 6 meses, né, isso vai de encontro, né, vamos dizer assim. Alguém gostaria de comentar esse prognóstico? Alguém esperava diferente? Alguém concorda, não concorda? As meninas da oncologia que comentaram inicialmente aí, tem alguma percepção diferente? Ficaram surpresas com alguma coisa? Bom, assim, eu botei, né, nessa opção de 3 a 6 meses, então eu concordo. Mas realmente, eu acho que pela vivência, né, do dia a dia, acaba que a gente percebe alguns detalhes que permitem a gente ter ideia. Lógico que a ferramenta é mais precisa e acho que vai ser muito útil, assim, no nosso dia a dia, até como você explicou para aula, pelo planejamento, né, das pessoas envolvidas, mas assim, concordo e achei muito interessante a ferramenta para ajudar a corroborar aí nossa. Daniel, sabe uma coisa interessante que eu estava pensando? É um pouco viagem, mas quando a gente faz uma estimativa prognóstica, a Joyce, no estudo que ela está fazendo no mestrado dela, tem um pouco disso. Assim, o que vem à mente do médico quando ele faz uma estimativa prognóstica? Porque quando a gente faz isso, às vezes a gente não pega todos os dados concretos, calcula matematicamente, estima. A gente usa experiência prévia, a gente olha o paciente e fala, não, e talvez lá na mente, o processo de predição ele é mais complexo que a gente imagina, ele não é totalmente matemático. Não é totalmente matemático. Uma coisa, desculpa cortar, mas que eu imagino é justamente isso. Por exemplo, esse dado matemático é uma fotografia do momento, né? Talvez, por exemplo, o que eu fiquei pensando é aplicar uma ferramenta matemática em vários momentos desse paciente. E em relação ao tempo, quanto isso se modifica, isso ser impacto prognóstico. Por exemplo, uma piora mais rápida ou uma piora mais lenta, enfim, isso impactar mais no prognóstico do que uma visão ali, uma fotografia do momento. A avaliação seriada, tem alguns estudos que já foram feitos mostrando que ela realmente é mais, vamos dizer assim, ela tem maior papel prognóstico que uma vez só. Mas o que eu ia comentar é que, assim, às vezes colocando essa foto que você colocou, assim, ninguém parou para pensar muito, mas você está vendo uma paciente que aparentemente está muito bem e isso também interfere na sua escolha. Também interfere. Porque, assim, eu não parei para pensar, mas eu olhei essa moça que você colocou e, às vezes, eu posso dizer, nossa, 3 a 6 meses. Se você colocasse uma paciente com uma característica, sei lá, mais emagrecida, ou uma condição diferente, daria menos, né? Mas é um processo que não é totalmente entendível, não é matemático por si só na cabeça da gente. Ele leva em consideração coisas assim, que eu olho o paciente e, sem querer, é subjetivo. Nossa, teve uma paciente parecida que eu vi, que estava tanta dor e tomou morfina nessa dose, e passou um tempo ela morreu na enfermaria. Então, assim, é automático o processo. Então, várias coisas interferem na estimativa prognóstica, né? Exatamente. E se a gente for ver, por exemplo, essa paciente, eu tentei pegar uma foto que, por exemplo, essa paciente, ela pode ter uma albumina de 10, ela pode estar em ECOG 2, ela pode ter roncos, ela pode estar tomando todas aquelas medicações e ela está assim, é a aparência dela, né? Então, assim, confunde muita gente, realmente, né? Daniel, eu achei sua apresentação fantástica, achei que foi bem interessante para esse momento do grupo, assim, de ter alguma coisa mais base para a gente pensar daí para frente. E, assim, eu tentei fazer um apanhado geral, assim, não sei, poderia ter aprofundado muitas coisas, né, mas acho que... Ficou bem, eu não sei o que o pessoal achou, mas achei que foi bem interessante para a gente começar a pensar sobre o assunto. E, assim, eu fico na minha cabeça pensando
onde a gente precisa melhorar, né? Assim, onde que a gente pode aprofundar, estudar, mudar. E, assim, sempre para mim, assim, tá meio claro na minha cabeça que a gente precisa de prognosticar melhor, ter formas de estimar prognóstico de forma mais acurada, e é onde a gente está tentando evoluir, né, no aplicativo, no nomograma, em usar algumas estratégias que já existem. E você falou muito bem, em qual cenário, se o paciente é em final de vida é uma coisa, se o paciente é mais precoce é outra coisa. Então, assim, como a gente vai melhorar a estimativa? E aí a gente tem que pensar que existem formas mais atuais, aí, usando essas big data da vida, que tem muita informação, modelos matemáticos mais eficientes, então, tem várias formas de avaliar isso. Talvez a estimativa clínica já não é uma coisa tão interessante assim, a gente vai acertar no máximo aí 70%, 60%, e olha lá, talvez usando modelo matemático a gente pode chegar talvez a 70%, 75%, uma coisa fantástica, 80%, mas só com os modelos mais recentes a gente vai conseguir atingir 90%, 85%. Então, essa é uma coisa que a gente tem que evoluir. Agora, existe um outro avanço que a gente precisa dar, que a gente tem que pensar nas próximas reuniões, que seria como que eu vou usar essa estimativa prognóstica na rotina, na prática, de que forma eu posso mudar a minha rotina. Isso também não está muito bem claro na literatura. Por exemplo, o que muda na conduta do médico se ele tem uma estimativa prognóstica vinda de um modelo prognóstico? Será que muda alguma coisa? Será que não muda? Será que... É o que a gente falou, o médico pode olhar o paciente e falar, não, mesmo assim, acho que eu vou fazer mais uma linha de química, enfim, independente do resto. Né? Exatamente. Outra coisa é saber se para o paciente muda e de que forma que muda. Porque se tudo que a gente está estudando e falando sobre prognóstico, se no final das contas, para o paciente, talvez não seja importante. Eu acho que é muito importante, mas a gente precisa medir isso melhor, né? Esse é outro passo aí que a gente precisa melhorar. E outra coisa é como usar as estimativas. Por exemplo, o aplicativo que a gente desenvolveu é super interessante, porque ele pode ter um grande potencial de aplicação prática. Porque todos esses modelos que você citou, eles são pouco práticos, porque a pessoa tem que parar para calcular, às vezes tem que somar pontos, tem que fazer um programa, mas um aplicativo, um site mais útil, talvez seja bem legal. E o outro ponto que tem que avançar, quer dizer, melhor prognosticar, estimativa prognóstica, impacto na rotina, e a outra é como comunicar. Eu acho que eu deixei aquilo ali que é bem importante. Eu acho que, assim, qualquer um ter esse poder de prognosticar, depois não saber comunicar para o paciente, não vai servir de nada estabelecer o prognóstico. Né? Porque eu não sei quem quer saber, de que forma quer saber, como que eu devo falar. Então, esse é um outro ponto que a gente vai precisar de depois conversar de novo, né? Ampliar um pouquinho esse leque. Daí, assim, da sua apresentação e do que eu estou falando, talvez venham várias ideias de pesquisa que a gente pode fazer. Né? Alguém, assim, vendo o Daniel falar e o que eu estou comentando, tem alguma ideia que poderia fazer, assim, bem prática? O melhor estudo é aquele mais simples e prático possível, não é o ensaio clínico randomizado, controlado, porque esse é mais complexo, é mais demorado, é mais caro. Se a gente tiver uma pergunta que for respondida de forma mais simples, é melhor. É lógico que isso nem sempre é possível, né? Alguém tem alguma ideia de algum estudo, alguma coisa que pensou a respeito? Ou alguma pergunta que faz diferença na prática clínica. Alguma coisa que você queria saber, né? Assim, alguma coisa que você fala assim, se eu soubesse isso, mudaria a minha rotina. Ou, às vezes, tudo que o Daniel falou, que o Carlos está falando, para mim não faz diferença, porque a minha pergunta é outra. Olha que legal. Lá na enfermaria, eu sou residente na enfermaria, o meu problema é outro problema. Então, assim, seria muito bom que a gente escutasse essas perguntas de vocês. Talvez a Ana Clara, também a Carol, que são estudantes de medicina, também possam ter uma vivência diferente, possam ter outras perguntas. A melhor coisa são perguntas de pessoas que têm vivências diferentes, porque aí a gente sai um pouquinho da caixinha. A minha vivência é um pouco parecida com o Daniel, então a gente é muito ainda naquele paradigma do médico que tem um paciente com câncer, sabe?
Olha, eu coloquei até uma vozinha ali que não tinha câncer, hein? Nenhuma pergunta, nenhum comentário. Você sabe que eu achei uma coisa ruim, é que a gente não está enxergando as pessoas, né? Eu gosto de ver a reação das pessoas. Doutor, eu penso assim, que como Que eu R1, acho Tenta primeiro falar a Helenice e depois a Marcela, vai. tá. A minha opinião, doutor, é o seguinte, de certo modo, assim, para a gente R1, é muito difícil realmente enxergar essa questão de, às vezes, de prognóstico, entendeu? Às vezes, nas nossas discussões mesmo de caso clínico, aí os próprios chefes perguntam o que a gente acha, qual seria a estimativa, e muitas vezes a gente está perdido. Então, acho assim, que com essa ferramenta, talvez a gente trazer isso para o nosso dia a dia, talvez mude, de fato, o nosso pensamento desde o início da residência, nas nossas próprias condutas, sabe? Então, é uma coisa que passou pela minha cabeça. Daniel, olha que interessante. Foi a Helenice que falou? Isso. A Helenice está falando uma coisa interessante, porque um estudo, assim, a gente está tentando coisas para a prática, né? Um estudo que avaliasse a conduta do residente, se ele tivesse uma forma de... Se ele tivesse, por exemplo, o aplicativo APROG, e ele sempre usasse o aplicativo naquelas mudanças de conduta. Seria passar a medir isso e ver a mudança do residente, né? Eu acho que, eu não sei se você, Lenice ou Marcela, já escutou de algum chefe, que às vezes a gente acaba falando tudo, não. Essa quimio é tudo ou nada. Vou fazer um ciclo para ver como o paciente fica, mas é tudo ou nada. Ele já está ruim e tal, não tem mais nada para fazer. Mesmo assim, eu vou fazer uma quimio e tudo. Você acha que está sendo levado o prognóstico em consideração desse paciente? Ou a gente está pensando na taxa de resposta da quimio, ele vai melhorar com a quimio, enfim. Vocês já pensaram em relação a isso? Será que mudaria ter o prognóstico em humanos ou não? Vocês acham? Não, com certeza eu acho esse aplicativo que vai ser essencial na nossa rotina, porque a gente vai saber exatamente ao certo, assim, se realmente o nosso chefe devia ou não fazer a quimioterapia, porque isso acontece muito. A gente olha para o paciente e fala assim, gente, mas será? Será que devia fazer? E a gente tem essa dúvida, só que a gente não tem certeza, a gente não sabe, a gente está começando a aprender. E acaba que tem uma hora que a gente aprende de uma forma que talvez não é o certo, né? Mas o que eu acho mais difícil também na nossa rotina é a comunicação. Porque a gente, inicialmente, lógico que depende primeiramente dos chefes que passam no início, a gente não consegue ter ideia de como comunicar. E a gente fica meio perdido, né? Assim, eu, pelo menos, no meu primeiro mês, passei na unidade 2. Então, eu cheguei na enfermaria, talvez, sabendo mais o que falar. Mas se eu tivesse sido jogada direto na enfermaria, isso, para mim, seria muito difícil. Uhum. Eu tenho uma coisa que eu sempre penso, e é uma dúvida, é se a histologia ou o tipo de tumor influenciaria na minha conduta no caso de prognóstico, porque pensando em taxa de resposta, eu já ouvi falar, por exemplo, de algum tipo de tumor que a gente pode fazer num paciente entubado e espera uma melhora. E em outros casos, hoje, por exemplo, eu avaliei uma paciente da gineco, que era um PS3 endométrio, e a gente optou por não fazer químio e pensar em paliativo. E discutindo com o Dr. João Carlos, ele me falou que se fosse um ovário, talvez a gente tentasse, porque tem uma taxa de resposta maior. Então, não sei se esses aplicativos também teriam alguma diferença a gente pensar no tipo de doença. Você respondeu, Daniel, o que eu falo? Eu acho que assim, quando a gente está de frente, né, com o tratamento inicial do paciente, né, a primeira vez que a gente vê o paciente, talvez essas considerações, né, de histologia, tipo histológico, em relação ao tratamento, taxa de resposta, talvez seja mais impactante do que estabelecer prognóstico logo de cara, tá? Mas, por exemplo, esses pacientes intubados, vamos supor, que já fizeram alguns tratamentos, né, que já tinham tido falhas terapêuticas, enfim, é outro contexto, né, do que a gente falar um paciente, por exemplo,
com câncer de testículo, que responde muito bem à quimioterapia e está ali entubado, e nunca fez quimio, vai fazer e vai melhorar, é diferente, né? Então, eu acho que o que a gente pode considerar aqui é que momento do tratamento esse paciente está, né? Isso também é importante. Então, aquilo que a gente ressaltou inicialmente, paciente virgem de tratamento, que chega para você logo de cara com o diagnóstico de câncer, realmente, tipo histológico, avaliar alguma mutação específica que ele tenha, predição à resposta a alguma quimioterapia, estadiamento, isso é importante. De fato mas no evoluir desse paciente, né, quando ele falha algum tratamento, ele piora clinicamente do que ele era no basal, aí sim eu acho que o prognóstico impacta mais nas medidas que a gente faz da clínica desse paciente, de exames, de performance e tudo mais, né? Enfim, minha opinião seria essa. Não está errado, né? A gente não levar em considerações essas medidas logo de cara, né? A gente tende a pensar mais no tumor do que no restante, isso sim. Daniel, eu vou compartilhar uma figura que eu gosto de mostrar, que acho que facilita um pouco para a pergunta da Tainara, tá? Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Já estamos quase terminando, eu só queria mostrar essa figura. Essa figura, assim, é uma ideia que eu tenho, assim, não existe isso necessariamente, mas é o que eu uso na prática. Assim, no quadrinho B, quando eu vou decidir um tratamento para um paciente com câncer metastático, geralmente câncer avançado, eu levo algumas questões em consideração. Uma delas é o que a Tainara falou, é o benefício potencial do tratamento. Então, um paciente que não recebeu nenhuma quimio e tem um tumor muito sensível, eu vou levar isso muito em consideração, ele tem um impacto muito grande na minha decisão. O paciente que já é politratado, refratário, provavelmente eu não vou levar isso em consideração. Então, um aspecto é o benefício potencial do tratamento, que é o que geralmente o oncologista pensa. Assim, vou fazer quimio porque deve funcionar ou não deve funcionar. Mas tem a condição clínica do paciente, que aí eu levo em consideração muita funcionalidade e a condição dos órgãos vitais, fígado, rim, etc., coração. Tem uma parte importante que também a gente não leva tanto em consideração, infelizmente, que é o desejo, o valor, a vontade do paciente fazer tratamento, qual é a importância daquele tratamento para ele. E um dos 4 pilares aí é que é a expectativa de vida. Então, o prognóstico, ele não pode ser levado em consideração isoladamente. Porque, às vezes, o paciente tem uma expectativa de vida curta, mas um tumor extremamente sensível, que justifica eu tentar um tratamento. Ou ele tem um benefício grande, uma expectativa razoável, mas ele tem uma condição clínica tão ruim de algum órgão vital que não dá para fazer quimioterapia. Então, ou eu tenho tudo bom, mas o paciente não quer fazer. E é direito dele, ele não quer fazer tratamento. É uma senhora idosa que não quer ser tratada com químio, quer viver os últimos tempos da vida dela sem químio. Então, assim, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Ficou mais claro para você, Tainara? O que você falou, o quê? Quer dizer, você está falando, o doutor João disse, vamos fazer químio porque a paciente é virgem de tratamento e deve funcionar. Sim, isso é muito importante. Os outros fatores que a gente tem que juntar, levar em consideração para definir o tratamento, tá? Entendi melhor agora. Uhum. Ó, eu acho que eu parei de compartilhar, né? Muito bem. Então, acho que assim, para a gente não passar muito o tempo, a nossa ideia é fazer uma apresentação teórica, como foi hoje o Daniel. Eu só queria que todo mundo que estivesse assistindo às apresentações teóricas não ficasse limitado a escutar o que está sendo dito. Eu acho que tem que pensar assim, isso que ele está falando, o que eu acho, o que eu concordo ou o que eu não concordo, o que eu vejo na prática ou o que eu não vejo, o que eu acho que tem que mudar ou não. Então, assim, para a gente ter um pouco mais de crítica. Não ficar simplesmente aceitando o que está sendo passado, sabe? Assim, onde eu posso melhorar? O que eu posso pegar dessa informação que não está claro para mim? Então, a gente precisa ter um poder de crítica um pouco maior, porque senão a gente vai ficar simplesmente escutando e repetindo. Para isso, não sei, muito mais, não é isso que a gente precisa de pensar e melhorar o que está sendo feito. Então, assim, a apresentação da semana que vem é feriado, né? Na outra semana, nós vamos falar de projeto. Então, são 2 reuniões subsequentes que vão ser sobre projeto. E seria muito bom que a gente falasse projetos bem focados no que o Daniel falou, prognóstico. A gente tinha discutido que seria a Bruna Malagoli, certo, Bruna?
Então, acho que na outra semana podia ser você para apresentar o seu projeto. E na outra semana, o que a gente falou? Foi a Joyce ou seria a Bruna dos Santos Carmen? Seria você, Joyce? Eu não lembro, acho que é a Joyce, né? Eu anotei aqui que era eu, doutor. Então tá. Problema. Isso, dia 27, o pessoal de Uberlândia não pode, que vocês já tinham falado, né? Então seria dia 27 a Joyce, dia 4 a Bruna Malagoli, ok? Isso. Perfeito. Então, assim, eu acho que foi muito bom, eu gostei demais. A gente vai tentar, ao longo das próximas apresentações, a gente tentar um formato que eu acho que a gente precisa de escutar mais as pessoas sugerirem, porque esse grupo, o fundamento é a gente pensar, estudar o que está acontecendo, mas muito mais do que isso, a gente tentar ver onde existem as lacunas de conhecimento, porque senão não tem muito sentido a existência dele. Onde eu preciso de evoluir, o que não está bom, o que eu preciso de mudar. Então, o Daniel deu um monte de informação, e para mim tem um monte de coisa que eu não sei que eu queria melhorar. Um monte. Eu teria várias coisas para citar, eu falei só as principais. E, assim, das próximas vezes, acho que seria muito bom que todo mundo expandisse isso aí, sabe? Daniel, eu não concordo, ou eu não acho que é isso. Isso que você está falando, eu não vejo no meu dia a dia. Ou eu li uma pesquisa que não foi o que você está falando. Seria brilhante se a gente contradizesse ou se contrapor algumas ideias que a gente está falando aqui, sabe? Acho que esse talvez seja o principal estímulo para o grupo. Concorda, Daniel? É em conjunto, né? E cada um tem uma vivência, uma experiência, e leu coisas diferentes, ninguém é detentor da verdade. Eu acho que crescer junto é a melhor coisa que tem. E eu acho que um grupo de pesquisa, né, e acadêmico é justamente para isso, né? Compartilhar as informações. Eu senti falta realmente de ver todo mundo, porque é bom ver as pessoas reagindo e falando, comentando. Enfim, isso é fundamental. E enquanto a gente não puder se encontrar